Meu Deus, eu quero uma agência para vender mais. Para. Não faz essa bobagem. Nenhuma agência é responsável por venda. Deixa eu te explicar. Talvez essa seja a parte mais importante de qualquer relacionamento com uma agência. Como o Carlos falou, a gente entende um processo comercial aqui em 3 etapas. Desenvolvimento de produto. Não adianta você ter, sei lá, uma loja de esqui, tá? Que vende esqui em São Paulo, talvez você vá vender. Você vai vender, certamente, mas você vai vender muito menos. Talvez não compense você manter uma loja e ter toda uma estrutura para vender uma loja de esqui e snowboard. Ou então a gente pode ficar aqui dando exemplos até amanhã. Então o seu produto ele tem que estar ok com o mercado. A gente hoje tem clientes que vendem internet via rádio ainda e vendem bem, 100, 120 clientes por mês. Mas a grande maioria dos nossos clientes hoje trabalham com fibra. Então, existe como vender rádio ainda? Existe, mas talvez não na cidade de São Paulo, sei lá, na Avenida Paulista. Isso não faz mais sentido. E o seu produto é parte fundamental. Ele ainda interfere muito nas vendas. De um lado, a gente tem uma estratégia comercial. Essa estratégia comercial ela depende de política de preços e prazos. A sua ativação, se você cobra ativação, ela interfere nas vendas. O seu prazo de ativação interfere nas vendas. E, obviamente, o valor da sua mensalidade interfere nas vendas. A gente tem também um modelo de atendimento ativo e reativo. A gente fez uma Black Friday há um ano atrás, em que a gente fez 1.000 vendas em uma semana, 1.100 vendas em uma semana de Black Friday, com 65 mil de investimento em mídia. Qual foi a grande chave disso? Com 3 pessoas no comercial ele não conseguiria atender, gerar o contrato e fazer todas as vendas. A gente teve que contratar um call center separado para atender o chamado extra, né? A ligação extra. Ou seja, se eu faço uma promoção, não adianta só pensar em marketing, eu tenho que pensar em como eu vou atender o cliente também. E depois, obviamente, eu fiz 1.000 ativações em uma semana, como eu vou fazer esse cabo chegar na casa do cliente. Do outro lado, eu tenho uma estratégia de marketing que ela é fundamentalmente dividida em 2. Um é o marketing institucional, onde eu tenho que mostrar que a tua empresa é uma empresa séria, correta, que trabalha de forma séria e correta com os seus funcionários, com os seus fornecedores. É uma empresa que quando erra, e hoje não existe mais empresa que não erra, quando a sua empresa erra, e aqui no clube a gente erra todo dia, tá? Todo mundo erra, a sua empresa tem problema todo dia com todos os clientes e tá tudo certo. A diferença é o que você faz quando você erra. Empresas bilionárias, Banco do Brasil, Vivo, TIM. Pensa, agora eleições, a gente não teve problema com um supercomputador na apuração? É isso. Grandes empresas têm problema e o diferencial das empresas hoje é o que elas fazem com o cliente quando elas têm problema. Então hoje a gente precisa ter uma comunicação falando isso, essa receptividade aos problemas e não deixar a mão do cliente. Junto a isso, eu tenho uma comunicação de produto, mostrando que essa empresa correta, essa empresa séria, essa empresa que efetivamente está ao lado do cliente, tem um produto, que é o seu produto, que você desenvolveu em tal lugar, em tal região, com essa política de preços e prazos e com esse jeito de atender. No momento em que você entender isso, no momento que você entender que esse processo comercial ele tem que ser alinhado, você vai vender mais. Por fim, eu queria te lembrar uma coisa. Um produto bom, com um comercial bom e um marketing ruim, vende menos do que deve. Um produto bom, com um marketing bom e um comercial ruim, vende menos do que deve. Um produto ruim, com um marketing bom e um comercial bom, vende muito por pouco tempo. Cara, eu fiz uma call esses dias e foi muito interessante, porque ninguém me perguntou, eu tinha feito aquela pergunta pra mim, e o cara chegou pra mim, tu garante que a gente vai vender mais? Cara, a gente pode ajudar a vender mais, mas, garantir não. Não, mas... E o cara chegou e falou que só ia contratar o clube se a gente fizesse um contrato com ele que a gente ia garantir que ele ia aumentar tantos por cento a venda. Cara, que loucura é isso, cara? Não, tá errado. A gente só faz parte do processo comercial, que nem o Carlos acabou de falar. E eu lembro, cara, que a gente foi mais a fundo e eu comecei a conversar sobre o produto dele. E, cara, ele tava perdendo muita venda, ele tava tendo cancelamento pra caramba.
Só que daí a gente foi ver o porquê que ele estava tendo cancelamento pra caramba. E era simples, era a concorrência dele. A concorrência dele estava com um produto com preço super competitivo e ao mesmo tempo era um produto melhor. Então, o que era o produto dele? Era um provedor de internet que, infelizmente, ele ainda estava inserido no mercado com internet a rádio e os concorrentes já tinham tudo passado fibra. E o preço era o mesmo, então, cara, não faz sentido. Eu não compraria o produto dele. Provavelmente nem ele compraria. Então, não adianta a gente fazer a melhor comunicação do mundo se o produto não é desejável aos clientes dele ou ao público local. Não adianta. Não esquece, se você hoje está vendendo menos do que você poderia, vem com a gente vai te ajudar a dar uma olhada melhor nisso daí. O clube é fera nisso, a gente entende como poucas empresas de comunicação no Brasil o processo comercial. A gente pode discutir isso, vem fazer uma call, vamos conversar. Abraço!